Senhoras e senhores, vamos dando continuidade então ao nosso assunto sobre cartografia, e o assunto de hoje é fusos horários, ou como alguns costumam chamar, confusos horários. Mas não tem nada de confuso aqui, você vai ver que é bem tranquilo, que dá para você aprender e responder as questões e acertar as questões, que é o mais importante. Vamos lá então, como fazemos sempre, a parte teórica, depois vamos para a explicação de fato. Fusos horários, temos aqui a primeira definição, também denominados zonas horárias. Os fusos horários foram estabelecidos através de uma reunião composta por representantes de 25 países em Washington, capital dos Estados Unidos, lá em 1884. Então, já no finalzinho do século XIX, se caiu uma questão teórica sobre isso, podemos afirmar que os fusos horários foram definidos numa reunião na cidade de Washington, já no final do século XIX. Opa, verdadeira, tá? Que a questão pode trazer isso para você também. Foi realizada uma divisão do mundo em 24 fusos horários distintos. Qual que foi a metodologia utilizada então? Qual foi o pensamento deles? Partiu do princípio que são gastos aproximadamente 24 horas, Isso aqui é uma convenção. O movimento de rotação do planeta Terra em torno do seu próprio eixo, ele dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas para efeito de convenção, para efeito de cálculo, vamos colocar então que é 24 horas. Para que a Terra realize o movimento de rotação. Beleza. Em 1 hora a Terra se desloca 15 graus. Agora eu vou mostrar para você o porquê e a conta, tá? Esse dado é obtido através já está falando aqui, da divisão da circunferência terrestre, que é aproximadamente 360 graus, pelo tempo gasto para que seja realizado o movimento de rotação, 24 horas. O fuso referencial para a determinação das horas é o Greenwich, cujo centro é 0 grau, meridiano de Greenwich, Muito bem. Ainda sobre a metodologia. Antes dessa metodologia, antes de ter sido feito essa reunião em Washington, os relógios eram acertados em cada cidade pela qual se passava, ou como lá na Idade Média, pelo horário solar aparente em meio-dia. Agora você imagine aí a confusão, Segundo a história, ali dentro dos Estados Unidos, quando o trem saía de leste, sentido oeste, ele pegava aí mais ou menos 130 fusos, 130 horários diferentes dentro do território. Imagina a confusão. Então, os fusos, o estabelecimento dos fusos, ele surgiu exatamente para sanar essa dificuldade, dessa diferença de horário muito grande. Até mesmo para facilitar as relações comerciais, que é o lucro, o comércio que move este planeta Terra. Os fusos horários corrigiram isso ao instituir um tempo solar médio. Entretanto, esse processo de padronização teve início somente a partir de 1878, quando Sanford Fleming, a partir de seus estudos de astronomia, propôs a divisão do mundo em 24 faixas verticais. Posteriormente, em 1884, na Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, isto aqui é uma questão que pode cair, tá? Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, realizada por representantes de 25 países em Washington, a padronização planetária da hora adotada convencionada. Isso aqui foi o que eu acabei falando no slide anterior. Tá, aqui nós temos o meridiano de Greenwich, e aí você tem que ter este mapinha mental, essa localização do meridiano de Greenwich, passando aqui sobre a Inglaterra, sobre a parte oeste do continente africano. O meridiano de Greenwich é o marco longitudinal. Lembra que os meridianos são as linhas nas verticais e eles representam as longitudes, tá? O meridiano de Greenwich é o marco longitudinal para determinar o Greenwich Mean Time, é o GMT. Vai aparecer muito isso aqui. Você pode traduzir como tempo médio de Greenwich, tá? Tempo do meridiano de Greenwich, pode pensar assim também. Quando aparecer GMT, está dizendo para você que em referência ao meridiano de Greenwich, lá sempre será 0. Portanto, a longitude 0 passaria sobre Greenwich nas proximidades de Londres.
A leste desse marco conta-se até 180 graus, a leste conta até 180 graus positivos e para oeste 180 graus negativos. Nós já falamos isso sobre as longitudes, né? Até cantei aquela musiquinha para você, latitude norte ou sul de 0 a 90, longitude leste a oeste de 0 a 180. E aqui está a imagem do Observatório de Londres, então, né, se você tiver de um lado você pode estar na porção leste e de outro você pode estar na porção oeste, tá? Aqui é o meridiano de Greenwich. Se você for lá em Macapá, na capital da Amapá, você pode ficar de um lado do hemisfério norte e de outro lado do hemisfério sul. Fusos horários. Aí tem o UTC também, aparece muito esse UTC, tá? Que é o atual, Tempo Universal Coordenado. Todos os fusos horários são definidos com relação ao Tempo Universal Coordenado, UTC. O fuso horário que contém Londres, quando essa cidade não está no horário de verão, onde se localiza o meridiano de Greenwich, o qual divide o fuso horário. Esse UTC ele é o sucessor do tempo médio de Greenwich. Então, o que pode aparecer para você? Pode aparecer GMT ou pode aparecer o UTC, né? O mais comum agora é aparecer o UTC, que ele é o sucessor, né? A nova denominação foi cunhada para eliminar a inclusão de uma localização específica num padrão internacional, assim como para basear a medida do tempo dos padrões astronômicos mais do que nos celestes. Horário de verão, curiosidade, né, sobre o horário de verão. O horário de verão é a alteração do horário de uma região, designado apenas durante uma porção do ano, adiantando-se em geral 1 hora no fuso horário oficial local. O procedimento é adotado costumeiramente durante o verão. Vocês não tiveram aula sobre as estações do ano ainda, mas eu já te adianto que aqui no hemisfério sul, o verão é em dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Dezembro, janeiro e fevereiro. Professor, o inverno? Inverno é agora em junho, julho e agosto, né? Nós estamos no outono, tá chegando o inverno. E lá no hemisfério norte é totalmente ao contrário, né? Enquanto junho, julho e agosto lá é verão e dezembro, janeiro e fevereiro lá é inverno. Quando os dias mais longos em função da posição da Terra em relação ao Sol. Daí o nome em português, espanhol, alemão e outras línguas. Em inglês, por exemplo, o termo Daylight Saving Time, né? Horário de economia com luz do dia em tradução livre. Enfatiza a função da operação, enquanto em italiano, hora legale, hora legal. Destaca-se o caráter artificial da medida. O horário de verão, qual é a importância dele? Contribui para reduzir o consumo de energia, mas a medida só funciona nas regiões distantes da linha do Equador. Por quê, professor? Porque próximo à linha do Equador, ou porque distante da linha do Equador, os dias se tornam mais longos que as noites e as noites mais curtas, quando é verão, obviamente. Porém, nas regiões próximas ao Equador, como a maior parte do Brasil, os dias e as noites têm a mesma duração, igual ao longo do ano, e a implantação do horário de verão desses locais traz muito pouco ou nenhum proveito. Contudo, seu maior efeito é diluir o horário de pico, evitando assim uma sobrecarga do sistema energético. Críticos do horário de verão alegam que a medida afeta o chamado relógio biológico das pessoas, principalmente as pessoas mais velhas com prejuízo à saúde. E aí eu coloquei o mapa para você aqui. Vamos trabalhar isso aqui rapidinho. Vamos fazer aqui, vamos identificar o Trópico de Capricórnio, tá? Aqui o Trópico de Capricórnio, ele corta a porção sul do Brasil, né? Região sul de São Paulo, norte do Paraná e norte de Mato Grosso do Sul, tá? E vamos fazer aqui também a linha do Equador, tá? Aqui, ó, a latitude 0, tá? Aqui 0 grau e o trópico aqui é 23 graus e 27 minutos. Quando diz para você que eu quero explicar sobre a hora de verão, tá? Quando diz para você que chegou o verão no hemisfério sul, significa que o Sol está iluminando diretamente sobre o Trópico de Capricórnio. Nós já fizemos uma explicação sobre isso. Então veja, se o Sol está iluminando mais o Trópico de Capricórnio, olha, os estados Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, são estados mais industrializados do Brasil, são estados mais populosos, são estados que consomem também mais energia, não é? Ao passo que aqui próximo à região
da linha do Equador, né, como o nosso estado aqui, o Tocantins, o próprio Pará e etc., não vai haver muita diferença assim, porque nós sempre estaremos sob a incidência dos raios solares, né? Então veja que o horário de verão que acontece no Brasil, por que o Tocantins fica de fora, né? Acho que ele entrou só uma vez, se eu não me engano. Porque para nós tanto faz, a diferença é muito pouca com relação a esse aproveitamento da luz do sol, tá? Vamos lá para frente então. Então aqui nós temos o planisfério com os fusos horários. Nós temos o mapa mundi com os fusos horários. Repare, pessoal, que caminhando para leste, as horas são adiantadas. Caminhando para oeste, as horas são atrasadas. Isso por quê, professor? Porque o planeta Terra executa um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. O movimento é de oeste para leste. Então, tudo que está a leste aqui está recebendo os primeiros raios solares. Tá? Tudo que está sendo iluminado a leste aqui, o oeste ainda não foi iluminado, está escuro. E não é só, pessoal, com relação ao meridiano de Greenwich, não é só isso não. Quando você for fazer cálculo de fuso horário, quando você for falar sobre uma determinada região, você pode falar se uma região está mais a leste ou mais a oeste. Por exemplo, o Brasil todinho está aqui. O Brasil é um país todinho do hemisfério oeste. O Brasil é um país ocidental. Ele está a oeste do meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero. Porém, você pode estar aqui no Amazonas, e falar com uma pessoa que está lá na Paraíba, por exemplo. Essa pessoa que está na Paraíba está mais a leste do que você. Professor, mas espera aí, o Brasil está todinho do lado oeste. Sim, o Brasil está todo do lado oeste, mas o meu ponto de referência agora, o exemplo aqui é você que está no Amazonas. Então você está falando, está ligando para uma pessoa que está mais a leste de você. E ao contrário pode acontecer, você pode estar aqui na Bahia e ligar para uma pessoa aqui no Mato Grosso, por exemplo. Essa pessoa está mais a oeste do que você. Então sempre tem que ter essa ideia. Caminhei para leste, as horas vão aumentar. Caminhei para oeste, as horas vão diminuir, tá? E nesse mapa aqui de fusos horários, você pode pensar aqui, ó, que os fusos são a cada 15 graus. Eu não coloquei o slide ainda, mas eu posso adiantar aqui, ó. Então você tem 0, daí você tem 15, 30, 45. Você pode multiplicar este número aqui por 15. Se você multiplicar 12 vezes 15, faz a conta aí para você ver rapidinho. 12 vezes 15. Quanto é que vai dar? 180 graus leste, 180 graus oeste. Olha, se é meio-dia, se é 12 horas, tá? Aqui no meridiano de Greenwich, aqui neste ponto da África, do continente africano, será mais 3 horas, quer dizer, será 15 horas da tarde. Eu vou fazer aqui os exercícios, você vai entender, tá? Interessante é você observar isso aqui. Tem os fusos horários no Brasil primeiro. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou lá na frente pegar um slide, depois eu volto aqui em branco, depois eu volto lá nos fusos horários, tá bom? Do Brasil. Então veja bem, vamos colocar aqui, ó. O Brasil tem um formato esférico, o planeta Terra tem um formato esférico e ele executa o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, né? Oeste e leste. O movimento de rotação é de oeste para leste. Então, tudo que está aqui a leste está sendo iluminado primeiro. Por isso que as horas sempre serão adiantadas para leste e atrasadas para oeste. Qual que é a conta? Qual que é a ideia aqui? O planeta Terra tem a superfície esférica, então isso dá 360 graus. E o planeta Terra demora 24 horas. Você viu a convenção, o planeta Terra demora 24 horas para executar um movimento em torno do seu próprio eixo. 360 graus dividido por 24 horas dá 15, quer dizer, a cada fuso nós temos 15 graus, tá? 15 graus é a mesma coisa que um fuso. Deixa eu tentar escrever aqui. 15 graus é a mesma coisa que um fuso ou a mesma coisa que uma hora. Você tem que entender assim, tá? Nesta conta aqui, então vamos repetir. 360 graus é o planeta Terra, né? Esférico, dividido pelo tempo que ele demora, que é 24 horas. O resultado que eu vou obter é 15 graus. Então, cada faixa dessas 24 faixas que o planeta Terra tem,
ele tem 15 graus. A cada 15 graus o planeta Terra rota 1 hora, tá? Vamos voltar lá. E dentro do Brasil? Vamos lá, o Brasil é localizado no hemisfério ocidental, como nós já falamos. Possui 4 fusos horários, tá? Isso aqui é verdade verdadeira. O Brasil possui 4 fusos horários. O professor não sabia, a maior parte das pessoas não sabem. Em relação ao meridiano de Greenwich, ó, tempo médio de Greenwich, né? Possui o seu horário atrasado variando de 2 a 5 horas a menos. Então, o Brasil, aqui estão os fusos do Brasil, ó. Fuso 1, menos 2 GMT. Professor, o que é esse menos 2? Ora, você tem o meridiano 0 e você tem o meridiano, vamos colocar aqui, se eu colocar o número 1 aqui e aqui em cima o número 2, eu sei que cada fuso tem 15 graus, então 2 vezes 15 é igual a 30. Então, quando você olha para esse 2, você já pode pensar aqui em 30 graus, tá? Esse fuso 1 possui 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, das ilhas oceânicas. O fuso 2, 3 vezes 15, 45, tá? Possui 3 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, correspondente ao fuso horário oficial de Brasília, né? Em Brasília, 19 horas. O nosso horário é o horário oficial de Brasília. O fuso 4 possui 4 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, em Manaus. Aí você pode também fazer a conta, 4 vezes 15 para achar a longitude. Fuso 4 possui 5 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, que é Rio Branco, no Acre. Estou lendo rápido, pessoal, porque mais na frente tem essas imagens e eu quero chegar nelas, tá? Olha as curiosidades aqui. Até 1913, o Brasil não tinha nenhuma divisão do território em fusos horários. Por quê, professor? Porque a maior parte da concentração da atividade econômica do Brasil estava aqui na região litorânea do Brasil, na região sul e sudeste litoral. Então, todos estavam praticamente, vamos brincar assim, sob o mesmo sol, tá? Em 1913, o Brasil foi dividido em 4 fusos horários, a partir de 1913. Em 2008, foi aprovado um projeto de lei que eliminava o 4º horário. Então, de 2008 até 2010, o Brasil ficou só com 3 fusos. Em 2010, houve uma consulta popular, que é o plebiscito, com a população do Acre e do sudoeste do Amazonas. Tem 13 municípios ali do Amazonas Ocidental que participaram dessa consulta popular. E em 2013, o Brasil voltou a ter 4 fusos horários, tá? Isso aqui pode marcar como verdadeiro lá na sua prova. Então, está aqui, pessoal. Veja bem. Nós temos aqui o mapa do Brasil, com os fusos, tá? Então tem aqui, de acordo com a legenda, ó, essa região mais branca aqui. Vamos começar do menos 2, ó. Menos 2 o que, professor? Menos 2 em relação ao horário de Greenwich, tá? Menos 2. O que significa menos 2? Se eu colocar aqui as longitudes, significa 2 vezes 15 é igual a 30. Então, esse aqui tem 30 graus de longitude. O próximo aqui, 3. 3 significa que tem 45 graus de longitude. Então, esse aqui é o horário oficial de Brasília, que está 3 horas atrasado em relação a Greenwich. Deixa eu chamar a atenção aqui para as ilhas que eu acabei não falando. Ó. No primeiro fuso aqui do Brasil, que é de menos 2, quer dizer que está 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, nós temos a ilha de Fernando de Noronha, o atol das Rocas, Penedo, São Pedro e São Paulo, que pertence ao Rio Grande do Norte. Tá? O que acontece? Já eu vou falar o que acontece. Vamos lá. O próximo fuso aqui, nós temos o menos 3 já foi, agora o menos 4. Menos 4 aqui, então 30, 45, este aqui está a 60 graus de longitude, todas elas aqui são oestes. E o próximo aqui vai chegar até 75 graus, tá? Então o Brasil tem 4 fusos horários. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Vamos colocar você aqui. Vamos colocar você aqui no Amazonas, às 16 horas, fazendo uma ligação para um amigo seu, para uma amiga sua, que está lá em Fernando de Noronha,
está lá em Fernando de Noronha, que horas que essa pessoa aqui vai receber a ligação, pessoal? Aqui no Amazonas são 16 horas. Que horas que ela receberá a ligação? Ora, primeira coisa, você está a oeste e está ligando para a pessoa que está no leste. As horas para leste sempre serão adiantadas, né? Então, vamos ver quantos fusos vamos atravessar. Um fuso, 2 fusos. Então, 16, aqui será 17 e aqui será 18. Professor, 6 horas da tarde. Não, para com isso, tá? Não fala 6 horas da tarde não, porque você vai virar uma confusão na sua cabeça. Vamos sempre pensar em 24 horas. Se eu falar aqui, você falou, professor, errou ali, tá? Vamos sempre falar 24 horas. E se eu fizer o exercício contrário? Essa pessoa aqui pegou o telefone e ligou às 18 horas. Que hora será lá no Acre? Bom, faz a conta aqui, ó, 18, 17, 16, 15. 15 horas da tarde. O segredo é sempre você observar se você está caminhando para leste ou para oeste, tá? E sempre achar a distância em graus, tá? Sempre achar a distância em graus. Poderia fazer aqui também. Vamos lá, deixa eu fazer aqui simular outro exercício aqui para você entender. Pode ser que não tenha o mapa. Pode ser que não tenha um mapa, tá? Então, vamos falar assim, que uma pessoa que está aqui no fuso de 45 graus, então já vou colocar aqui, ó, 45 graus, oeste, está ligando para uma pessoa que está a 60 graus oeste também, 60 graus oeste, tá? Sempre você tem que identificar qual a distância em graus. Nesse caso aqui, é claro que nós sabemos que vai dar 15. Então, 15 graus é igual a um fuso. Então, a diferença é de 1 hora, pessoal. Vai chegar um exercício mais complexo um pouco, tá? Olha a curiosidade aí. A China possui 4 fusos horários, mas adota apenas o horário de Pequim para toda a nação. Professor, como assim? Ora, apesar de existir os fusos, apesar da China ser um país de grande extensão longitudinal, o que é isso, professor? Extensão longitudinal é sempre de leste a oeste ou de oeste para leste. A definição do fuso horário, ele obedece às regras políticas, né? O presidente em questão ele tem total autonomia para poder definir. A China, mesmo sendo um país que precisaria ter aí essas diferenças de fuso, decidiu que vai ter apenas um. E pronto, adota apenas o horário de Pequim. Um fuso horário para toda a nação. É bem estranho, né? Enquanto aqui, por exemplo, é 7 horas e o Sol já nasceu, essa área aqui, por ter uma grande distância longitudinal, ainda está escura. Fica bem estranho isso. O que acontece também no Brasil, por isso nós temos 4 fusos horários. A diferença entre o horário de São Paulo e de Japão é de 12 horas, ou seja, 12 fusos ou 12 horas, assim quando é 9 horas em São Paulo já é 21 horas no Japão. O fuso horário oficial da Antártida é o 0. A mudança rápida de fuso horário pode causar um tipo de stress chamado jet lag, caracterizado por irritabilidade e alteração de padrões de sono e apetite. A Rússia, também que é um país de grande extensão longitudinal, possui 11 fusos horários em seu território, tá? Vamos lá, pessoal. Então aqui de novo é seguindo aquela lógica, tá? O planeta Terra gira de oeste para leste, né? Então, aparentemente o Sol caminha de leste para oeste, tá? Isso é um movimento aparente do Sol. Então, qual que é a lógica aqui? O planeta Terra tem 360 graus, ele rota em 24 horas, o resultado é 15 graus, que é a mesma coisa que 1 hora ou um fuso. É a mesma coisa. Falar um fuso é falar em 15 graus. Falar em 1 hora é falar em 15 graus. E vice-versa, tá, pessoal? Este entendimento aqui tem que ficar claro na sua cabeça. Por que, professor, que tem 15 graus de longitude? Estou te mostrando aqui, ó. O planeta Terra tem 360 graus, que é esférico. Divide pelo tempo que ele demora para rotar em torno do seu próprio eixo. Você acha um resultado de 15 graus, tá? Aqui nós podemos fazer um exercício rápido também. Tem muita gente que vai fazer lá a atividade, vai responder e faz essa reguinha aqui para poder identificar, 1, 2, 3, para poder responder uma questão. Tá errado, professor? Não, não é. Mas eu vou te mostrar aqui todas as possibilidades. Então, 0 grau, 15, vai desculpando aí, com o mouse é difícil, tá, pessoal? 15, 30 e 45.
45. Não vou colocar os graus porque fica difícil para escrever. Tudo aqui está leste. Mesma coisa aqui. 15, 30, oh meu Deus. 30, 15, 30. Vai perdoando aí, pessoal. E 45, tá? 15 e 30. Tudo aqui está a oeste, né? Então, veja. Primeira coisa que você tem que observar nesse exercício, que eles estão em hemisférios diferentes, né? Este aqui é o hemisfério ocidental, este aqui é o hemisfério oriental. Vamos colocar uma pessoa aqui. Vamos colocar aqui a Mariazinha. Mariazinha está aqui. E ela quer fazer uma videochamada com uma pessoa que está aqui, deixa eu colocar aqui em 15 graus leste. Ela quer fazer uma videochamada para uma pessoa que está aqui a 15 graus, né? Ela vai ligar, vamos colocar um horário aqui, 10 horas. Ela vai ligar 10 horas. Qual o horário que essa pessoa vai receber a ligação? Bom, você pode fazer esse exercício contando, né? 10, isso aqui é 10. 11, 12, 13, até chegar aqui no 14, né? Às 14 horas, porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 fusos. Professor, vamos tirar a prova disso aí, vamos. Quando os pontos estão em hemisférios diferentes, você tem que fazer o seguinte. 45, vamos achar a distância em graus? 45 graus mais 15, né, que a outra pessoa está lá em 15 graus. Toda vez que for diferente, você vai somar, tá? 45 graus mais 15, que dá, então, 60 graus de longitude. Elas estão distantes 60 graus de longitude. 60 graus de longitude corresponde a quantas horas, professor? Eu vou pegar 60 graus de longitude e vou dividir por 15. 60 graus de longitude, você vai pegar 60 graus de longitude e vai dividir por 15. E o resultado será 4. Então, você achou que eles estão distantes 4 fusos, ou estão distantes 4 horas, tá? 4 horas. Então, se ela ligou às 10 horas aqui, 10, 11, 12, 13, 14. Às 14 horas ela recebeu a ligação. Vamos fazer um exercício mais para frente. Aqui tem um. Vamos lá. Um grupo de estudantes. Primeiro passo, pessoal, é sempre observar se está no mesmo hemisfério. Deixa eu voltar aqui, ó. Toda vez que for em hemisférios diferentes, você vai somar. Todas as vezes que for em hemisférios iguais, você vai subtrair, tá, professor? Por quê? Vamos pensar o seguinte. Tem gente que demora a entender isso aqui, ó. Gurupi, Porangatu, esse P aqui, e Goiânia. Eu não vou escrever que vai ficar difícil, ó. De Gurupi para Porangatu tem 200 quilômetros. De Porangatu para Goiânia tem 400. Qual é a distância de Gurupi para Goiânia? 600 quilômetros, né? Você pode fazer só isso aqui. Só para você entender, então, quando você tem um ponto de referência que é o zero aqui, que é o meridiano de Greenwich, hemisfério diferente, você vai somar, porque você tem aqui, ó, 45 graus distantes de zero, mais esse é outro ponto que você está querendo chegar. Professor, se estiver no mesmo hemisfério, bom, Porangatu está no quilômetro 200, Gurupi está no quilômetro 300, qual que é a distância das duas cidades? 100 quilômetros. Claro que aqui ficou errado, né? Mas aqui é só para você ter uma ideia. Então, se você está aqui no ponto A e quer chegar no ponto B, qual que é a distância? Você vai subtrair 45 menos 30. Então, vamos lá para essa questão. Um grupo de estudantes residentes na cidade de Rio Branco, no Acre, partiu uma viagem de férias para Fernando de Noronha. No entanto, a viagem de avião foi relativamente desgastante, pois contou com 2 escalas e uma duração de 14 horas e 30 minutos. Considerando que os viajantes saíram de Rio Branco às 6 horas da manhã, a hora local de desembarque e destino final foi... Valeu-me, professor, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, você tem que ter o mapa mental dos fusos horários, por isso que é importante você aprender aquilo ali, os fusos que tem no Brasil, né? Nós temos 4 fusos, né? Então, vamos fazer aqui o fuso aqui do Brasil das ilhas,
o fuso oficial de Brasília, aqui é só para você ter a noção, tá? O fuso de Manaus e o fuso do Acre, tá? Então tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, né? Os 4 fusos horários do Brasil. 1, 2, 3, 4. 4 fusos. Então aqui nós temos o menos 2, o menos 3, lembra disso aqui? Menos 4 e menos 5. Não sei se você consegue se lembrar. Então vamos lá. Ah, professor, tá difícil. Tá aqui, ó. Ixi, ficou bem em cima. Ficou bem em cima. Vai dar para nós percebermos aqui, tá? Vamos tentar fazer essa conta assim mesmo. Um grupo de estudantes residentes da cidade de Rio Branco vai partir na viagem de férias Noronha. Que horas que ele saiu? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã foi o horário que eles saíram. Você pode pensar o seguinte, pessoal. Ache a distância, ache quantos fusos que tem aqui. De onde que é, professor? Vamos lá. Um grupo de estudantes deixa eu colocar aqui o marca-texto de novo. Rio Branco, no Acre. Partiu a viagem de Fernando de Noronha. Então, tá aqui, ó. Acre para Fernando de Noronha. Quantos fusos que ele vai atravessar? Quantos fusos que ele vai atravessar? Deixa eu colocar aqui, olha. Deixa eu colocar de novo aqui. Acre, ó. 1 fuso, 2 fusos, 3 fusos. Então, você pode pensar o seguinte. Quando era 6 horas, que foi no horário de embarque, quantas horas que é lá em Fernando de Noronha? Se lá tá 1, 2, 3. Quando era 6 horas em Fernando de Noronha, 6, 7, 8, 9. Significa que lá, quando era 6 horas aqui no Rio Branco, no Acre, tá? Vou colocar aqui Acre. Lá em Fernando de Noronha, que é Pernambuco, pertence a Pernambuco, era 9 horas da manhã. Você pode pensar o seguinte, quanto tempo que durou essa viagem? Toda vez que tiver conta que tiver o tempo para você, 14 horas e 30 minutos. Eu marquei aqui com uma coisa errada. 14 horas e 30 minutos. Toda vez que tiver tempo, lembra da música do Cazuza que o tempo não para. O tempo sempre vai ser somado, tá? Sempre vai ser somado. Então, você vai pegar 14 horas e 30 minutos mais 9 horas, que era o tempo que estava lá, tá? Então, 14, vamos lá. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 horas e 30 minutos, essa é a resposta, tá? O que eu fiz aqui? Eu olhei o horário de embarque, que foi 6 horas, e já imaginei quantas horas seria lá no meu local de chegada. Isso aqui é uma possibilidade. Esse raciocínio matemático ele é muito particular. Tem gente que já vai olhando e fazendo de cabeça, tem gente que faz outra regra, e isso não importa, desde que você acerte a questão. Estou te dando uma ideia aqui. Eu olho o horário que eles saíram, já imagino quantas horas era naquele local e vou somar então quanto que gastou o tempo, tá? Temos aqui uma família embarca em uma viagem às 14 horas do dia 3 de março de um ponto A, localizado a 30 graus oeste, com destino ao ponto B, localizado a 45 graus leste. O tempo de voo é de 10 horas, qual o dia e o horário de chegada da família ao ponto B. Então, dá uma pausa aí e tente fazer, pessoal. Vamos lá, deixa eu tentar fazer com você aqui então. Você se fez a pausa ou não. Deixa eu marcar aqui os pontos mais importantes onde você tem que ter a sua atenção, pessoal. Veja só, uma família embarca em uma viagem às 14 horas, no dia 3 de março, do ponto A, localizado a 30 graus oeste. Então, o ponto A está a... Meu Deus, mas ficou ruim, hein? Não dá para escrever aqui não. Todo jeito que eu escrevo apaga. Deixa eu tentar colocar o outro aqui então. Vamos desse aqui. O ponto A está a 30 graus oeste.
com destino ao ponto B. O ponto B que está a 45 graus leste. Eu nem estou olhando as outras informações, por quê, professor? Porque primeiro eu tenho que saber qual que é a distância, em graus que essas pessoas se encontram. Olha só a informação aqui. Olha a informação. Não dá para escrever, né? Tinha esquecido. Olha a informação, 30 graus oeste, 45 graus leste. Quando é diferente, você sempre vai somar. Então, você vai pegar 45 mais 30. Quando eles estão em hemisférios diferentes, sempre soma. Então, você vai achar aqui 75 graus. Veja só que eles estão 75 graus distantes um do outro. Professor, 75 graus corresponde a quantos fusos? Basta você pegar 75 e dividir por 15, que você vai achar que são 5 fusos ou são 5 horas, tá? Então, veja, você já achou que eles estão distantes 5 horas um do outro. Tudo bem. Deixa eu passar para outro slide, que esse aqui não tá dando para... Isso aqui eu já tinha feito, tá? Vou colocar para você. Não está dando para escrever lá. Então, ó, ponto A, 30 graus oeste, ponto B, 45 graus leste. Quando os pontos estão em hemisférios diferentes, você sempre vai somar. Você vai achar, então, o resultado de 75 graus que eles estão distantes entre si. Eu quero transformar 75 em horas. Quantas horas tem 75 graus? Divido por 15. São 5 fusos, na verdade, tá? 5 horas ou 5 fusos. 5 horas ou 5 fusos que você achou aí. Então, veja bem. A família está saindo de oeste e indo para leste. Quando você vai para a direita, as horas são adiantadas, tá? Então, o embarque foi às 14 horas. O tempo de voo foi 10 horas, tá? E aí basta você somar que o tempo não para. Então, 10 mais 14, 24 horas, né? Veja que já está atravessando um dia. Mais essas 5 horas que é a diferença que você encontrou, que eles estão distantes um fuso do outro, tá? Então tá aí, ó, 5 horas do dia 4 de março, chegou no outro dia ainda, tá bom? E aqui eu vou dar um exemplo para você, quando não der para fazer um cálculo fechado. Veja bem, o ponto A está a 70 graus oeste, o ponto B 45 graus leste. Quando você soma, você encontra 115 graus de longitude. Eles estão distantes 115 graus, né? Vou transformar 115 graus em hora. Eu vou dividir por 15 graus. Eu vou achar 7 fusos. Eles estão distantes 7 fusos. Bom, agora eu vou ter que fazer a conta aqui. Se eu pegar 7 vezes 15, 105, vai dar 10. Sobrou 10 aqui. Pela matemática, você colocaria vírgula aqui, puxaria um zero, né? Assim. Mas nos fusos não, pessoal. No fuso, o que sobrar aqui, você vai multiplicar por 4. Por que, professor, multiplicar por 4? Aqui deu 40 minutos, então 7 horas ou 7 fusos e 40 minutos. Por que minutos? Olha, você já sabe que uma hora tem 60 minutos. Se eu pegar 60 minutos e dividir por 15 graus, eu vou encontrar 4 minutos. Então, todas as vezes que sobrar um resultado aqui, você vai multiplicar por 4. Professor, é muita coisa. Não é muita coisa, é tranquilo para você, e tem uma musiquinha aqui para você poder lembrar, tá? Olha só. Se são diferentes, é pra somar. Parará, 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 patibum. Se são iguais, eu subtraio, pra depois eu dividir por 15. E se sobrar, multiplicar por 4. Daí vamos fazer o esquema das direções. Se quero pra direita, adianto meu irmão. Agora o ponto está à minha esquerda. Atraso o relógio com toda a certeza. Para pá, 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 pá. Veja só, pessoal, vamos interpretar isso aqui, né? Perdoe aí, peço desculpa aos seus ouvidos, mas vamos lá. Ó. Se são diferentes, é para somar. Se os pontos estão em hemisférios diferentes, você vai somar para saber essa distância em graus
saber essa distância em fusos, quanto eles estão distantes entre si. É importantíssimo, é o primeiro passo, é você achar essa distância. Ou então você pode fazer aquela reguinha lá e sair contando, tá? E não tem problema, é meio primário isso aqui, mas se você quiser fazer a régua, colocar 0, 15, 30, até 180 aqui, bom, se são iguais, se os pontos estão no mesmo hemisfério, você vai subtrair. Se estão no mesmo hemisfério, você vai subtrair, tá? Porque aí, por exemplo, vamos colocar aqui, eu já fiz lá para trás, né? Bom, depois que eu achei então a distância que eles estão distantes, por exemplo, 30, eu vou dividir por 15, que eu quero achar quanto 30 graus corresponde a quantos fusos, para depois eu dividir por 15. Pronto, são 2 horas aqui, são 2 fusos, tá? 2 fusos, 2 horas. Se sobrar, você vai multiplicar por 4, eu já expliquei por quê, 60 segundos dividido por 15. Daí vamos fazer o esquema das direções. Se você quer um ponto que está à sua direita, você vai adiantar. Se você quer um ponto que está à sua esquerda, você vai subtrair. Pronto, está aí a conta feita. Matemática só se faz fazendo, né? Só se aprende fazendo, né, pessoal? Então, eu vou deixar algumas atividades para vocês poderem treinar aí e tirarmos as dúvidas posteriormente, tá? Fiquem todos bem, tenham uma boa semana e boas aulas.